Vamos falar sobre estratégias para a restauração. Neemias capítulo 4 diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças, e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: Cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Vamos falar sobre estratégias para a restauração. Restauração é um dos temas que nós pregamos muito nessa igreja. E sabe por que nós pregamos muito sobre restauração? Basta você olhar em volta e ver quanta coisa tem estragada. Se existe muita coisa fora do lugar, se existe muita coisa precisando melhorar, se existe muita coisa onde muitas vezes as pessoas foram roubadas, onde tiveram perdas na sua vida, se existe muita coisa fora de ordem, então nós precisamos ter uma visão de restauração. Enquanto houver algo fora de ordem, algo que precisa ser restaurado, nós precisamos ter uma visão de restauração. Amém? Neemias teve uma visão de restauração por quê? Porque o seu povo estava numa situação de desolação. Eles tinham sido levados para o cativeiro, e aquilo foi
transformado em montanhas de lixo. Os muros da cidade de Jerusalém estavam derrubados, as portas foram queimadas. Ou seja, é uma situação de desolação. Você acha que já viu crise? Crise foi aquilo que Neemias viu na vida do seu povo. Então, quando ele viu que havia muita coisa errada, a visão dele foi restauração. Se você vê que existe na sua vida alguma coisa que precisa ser colocada em ordem, você precisa ter uma visão de restauração. Se o nosso país não está em ordem, alguém acha que está? Então nós precisamos ter uma visão de restauração. Se a gente vivesse num país de primeiro mundo, talvez a gente até se iludisse, dissesse, não, já está tudo ok, aqui está tudo funcionando, não é? Eu vi que certa vez eles estavam discutindo na Suíça se era bom que eles tivessem um salário mínimo, uma renda básica que todo mundo poderia ter, de 7 mil reais. E algumas pessoas eram contra, porque achavam que isso ia deixar os jovens muito desanimados até para trabalhar, né? Já tem uma renda de 7 mil reais só sem fazer nada. Então, um país que talvez tenha uma situação tão confortável assim, pode até se acomodar, talvez. Mas quando a gente percebe que existe coisa fora do lugar, a gente tem que ter uma visão de restauração. A gente não pode se acomodar a ver tudo desandando, ver sua família com problemas, com conflitos, ver as coisas fora de ordem e simplesmente achar que está tudo bem. Olhar para dentro de si, perceber problemas e achar que está tudo bem. Nós precisamos, quando notamos que existe algo fora de lugar, buscar a restauração de Deus. A.W. Tozer, que é um grande escritor do passado, ele disse assim, tudo está errado até que Deus endireite as coisas. Tudo está errado até que Deus endireite as coisas. As coisas estão erradas na sua vida, se Deus não endireitou ainda. As coisas estão erradas na nossa família, se Deus não endireitou ainda. As coisas estão erradas nessa nação, a não ser que Deus já tenha tocado ali e endireitado as coisas. Nós vivemos num mundo que necessita de restauração constantemente. Por isso, eu quero convidar você a olhar juntamente com Neemias, para nós entendermos como esse homem foi muito eficaz. Ele foi um líder usado por Deus e que realmente conseguiu reverter uma situação muito difícil em pouquíssimo tempo. Ou seja, se nós olharmos para ele, vamos ver estratégias eficazes. As coisas que ele fez deram certo, funcionaram muito bem. Então vale a pena a gente olhar para um homem assim e buscar a verdade, o que é que pode fazer diferença na restauração da nossa vida, amém? Porque diante dos problemas, eu não posso ter uma visão triunfalista, achar que tudo vai dar certo, que não vai ter problema, que tudo vai ser fácil, mas também não posso ficar cético, achando que os problemas são tão grandes e que nem vale a pena lutar. Eu preciso descobrir o que é que vale a pena fazer. Amém? Então eu quero convidar você a receber essa palavra, não só olhando para Neemias, não só olhando para a história, mas entendendo o que é que eu posso tirar dali para trazer para a minha vida. Se a minha vida precisa de restauração, o que é que esse texto pode me ensinar? Se a minha família precisa de restauração, o que é que esse texto pode me ensinar? Se a minha nação está precisando de restauração, o que é que esse texto pode me ensinar? Como é que eu posso orar pela vida do meu povo? Amém? Então vamos dar uma olhada e eu quero te dizer, são 7 passos, dessa vez não vão ser 3, me desculpem. Mas eu prometo ser um pouquinho mais curto em cada um. Em primeiro lugar, não se intimidar com a oposição. Veja que os versículos 1 ao 3, depois o versículo 6, o versículo 14, vão nos mostrar que ele teve que enfrentar a oposição o tempo todo. Versículo 1 ao 3, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. O que aconteceu? Começou a obra, surgiu confusão. Iniciou um projeto de restauração, alguém é contra. Todo bom propósito tem oposição. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Muitas vezes nós começamos a buscar algo, percebemos que algo precisa ser tratado, precisa ser restaurado, precisa ser mudado, e nós dizemos assim, eu quero ter um ano diferente. Vamos lá. Em janeiro você descobre que tem oposição.
Às vezes em janeiro não veio ainda, em fevereiro vem. E diante da oposição, as pessoas desanimam, se esquecem daquele propósito, acham que não vale a pena. Puxa, eu pensei que agora ia ser diferente, eu comecei a orar e de repente estou vendo que tem oposição, tem problema, e as pessoas desistem. Você precisa saber já que vai ter oposição. Ninguém mexe numa coisa estabelecida para consertar sem que alguém ache ruim. Vou dar um exemplo para você. O cara está lá nas drogas, ele diz, vou sair. Vai ter gente contra. Vai ter gente que vai dizer, não, você não pode sair não. O cara está no crime, ele diz, vou sair, ele diz, eu te mato se você sair. O bom propósito tem oposição. Então a gente não pode pensar que quando a gente quer fazer algo bom, quando a gente está buscando algo bom de Deus, que isso significa que tudo vai ser tranquilo, que não vai ter problema. Vai ter gente com inveja, com raiva, vai ter gente que de graça, sem motivo algum aparente, vai ser usado pelo diabo para tentar atrapalhar o seu bom propósito. Então não se intimide com oposição. Esteja preparado, saiba que isso vai acontecer. Olhe para isso sabendo que você... isso é até um sinal de bênção de Deus. Se o diabo está ficando com raiva, não fique com medo do diabo. Ao contrário, opa, se eu estou incomodando o diabo, eu estou no caminho certo. Se o diabo ficou com raiva, ótimo. Ruim é quando ele está aplaudindo. Mas se o diabo está com raiva, não se intimide. A melhor situação que você pode estar na vida é ter o diabo com raiva de você. Deu para entender? Porque se ele não estiver com raiva, se ele estiver contente, é que o negócio está ruim mesmo. Então, quando há oposição, não se intimide. Eu ouvi certa vez um pregador na televisão trazendo uma mensagem extremamente positivista, triunfalista, e dizendo assim, gente, está fácil ser bem-sucedido, está fácil conquistar as coisas, fique tranquilo. E eu pensei, que besteira que ele está falando. Esse tipo de mensagem não ajuda. Porque quando a gente pensa que está fácil, que é tranquilo, que não vai ter problema, no primeiro problema que surge, na primeira oposição que surge, a pessoa vai desanimar. Então, esteja ciente de que todo bom propósito tem oposição. Mas oposição não é para a gente desanimar, ao contrário, é para a gente entender que a gente está realmente dentro de um propósito de Deus e ser mais firme ainda naquilo que a gente está buscando. Amém? Glória a Deus. A segunda estratégia que Neemias usou foi de recorrer insistentemente à oração. Repita comigo, recorrer insistentemente à oração. Versículo 4 mostra que ele está lá orando, dizendo, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Ele se levantou. Soube que os inimigos se levantaram, ele foi orar, foi buscar Deus. Mas depois do versículo 4, você vê no versículo 9 de novo, ele dizendo assim, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Se os inimigos estão indignados contra nós, nós também precisamos ficar indignados contra eles. Mas não contra eles. O seu chefe, a sua mulher, o seu marido, ninguém é seu inimigo. Seu inimigo é espiritual. Seu inimigo é o diabo. Então, quando você vê que a oposição se levanta na hora que você quer buscar restauração, você recorre a quem? A Deus em oração. A nossa indignação tem que ser transformada em oração. E ele não orou uma vez. Tem gente que diz assim, não pastor, eu já orei sobre isso aí, está tudo bem. Eu já orei e não vou orar mais, porque Deus sabe de todas as coisas e acabou. Eu já orei, eu não preciso orar mais. Se eu ficar repetindo a oração é falta de fé. Não está escrito isso na Bíblia. Não está escrito na Bíblia que você não deve voltar a orar. Ao contrário, Jesus lá no Getsemane voltava e voltava. Quando você está enfrentando um problema, você ora, o problema aumentou, ore mais. E lá na frente você percebe que ainda existe, o diabo já foi embora, mas ainda sobrou o rabo lá, ore mais. Por quê? Nós precisamos orar insistentemente. Ele voltava na oração. Ele não desistia. Ele não foi simplesmente, tem gente que fala assim, pastor, eu vou dar uma orada. Dar uma orada é uma expressão esquisita, né? Parece uma coisa tão assim, feita de qualquer jeito, né? Eu vou lá orar, vamos ver o que acontece. Não, oração é algo que precisa permear todo o processo. Toda a nossa vida deve ser regada em oração, amém?
Mas quando você tem um propósito específico, você tem um objetivo. Quantos têm um objetivo para esse ano aqui? Ah, eu orei no final do ano e pedi que Deus abençoasse esse ano e está tudo certo. Acabou? Você não vai orar mais? De jeito nenhum, meu amigo. Não vai funcionar assim. Se você tem um alvo, você tem um objetivo, você precisa orar insistentemente a respeito dele. E se as coisas melhorarem, ore mais ainda para que melhore de vez. E se piorarem, ore mais ainda para reverter a situação de derrota. Mas a gente precisa recorrer constantemente à oração. Foi isso que Neemias fez, está ali no versículo 4, no versículo 9. Então, oração não é algo para a gente fazer de vez em quando, é algo que nós precisamos buscar constantemente. E mesmo quando você começa a ver a vitória, quando você começa a ver a bênção de Deus, quando você começa a ver que as coisas vão indo, esse é o momento mais perigoso. Porque quando está tudo difícil e os inimigos todos se levantando contra, não tem jeito, até o incrédulo ora. Né? Até o incrédulo vai lá orar, porque precisa. O momento mais perigoso é quando a gente começa a ver alguma conquista e a gente pensa assim, já cheguei lá, já está resolvido esse problema, e a gente arrefece na oração, a gente para de orar. Vou contar para você uma ilustração sobre isso que você vai entender bem claramente. Certa vez eu estava numa oficina e alguém estava deitado debaixo de um carro fazendo uma solda lá. De repente, o tanque de gasolina começou a vazar em cima de onde a pessoa estava soldando. E pegou fogo embaixo do carro ali, e o tanque alimentando o fogo. Então você imagina, o fogo está de baixo, em cima tem um tanque de gasolina, né? Essas coisas não costumam explodir fácil assim. O tanque está cheio, está vazando a gasolina, vai ficar o fogo ali, né? Mas a gasolina vai alimentando. Mas e o medo? O rapaz correu, pegou o extintor. Aquele extintor de CO2, ele acaba com o fogo, porque ele tira o oxigênio em volta. Né? Então ele chegou, deu jato no fogo. Diminuiu e ele deu um pulo para trás. Porque ele estava morrendo de medo que explodisse. Igual a gente vê nos filmes, a gente pensa que vai explodir toda hora. E ele deu jato e pulou para trás. Quando ele pulou, o fogo veio novamente, porque a gasolina continua derramando e ainda existia um pouco de fogo ali. E ele foi de novo, deu outro jato e pulou para trás de novo. Ele não sabia se ele corria para apagar o fogo ou se ele fugia. Então, como ele parava de usar o extintor antes do fogo ter acabado, ele voltava. Aí todo mundo gritou com ele, assim, segura esse negócio até acabar. Daqui a pouco acaba o extintor e não resolveu o problema. Aí ele criou coragem, a gente empurrando, e acabou o fogo. Se você para antes de chegar à vitória completa, você pode perder a sua vitória. Quantas vezes você já foi num médico com um problema e ele te receitou um antibiótico e disse assim, olha, tome esse remédio por 7 dias. No 3º dia, os sintomas desaparecem e o tonto para de tomar o remédio. Estou me sentindo melhor, a febre baixou, para de tomar o remédio. O médico disse 7 dias, porque precisa 7 dias para acabar completamente com aquela infecção. E se no meio do negócio, só porque você melhorou, você para de tomar o remédio, você pode passar por uma situação pior do que você estava. Então, se o médico disse que são 7 dias, são 7 dias. Se a Bíblia diz para orar todo dia, ore todo dia, amém? Se a Bíblia diz orar sem cessar, ore sem cessar. Não desista, não pare no meio do caminho com a sua oração, não arrefeça quando você começa a ver a vitória. Começou a ver a vitória, é hora de você ter mais alegria, mais ânimo para orar mais ainda e buscar a vitória que Deus tem para a sua vida, amém? Terceira atitude de Neemias foi estabelecer estratégias. Veja que ele não ficou parado. Eu já orei. Bom, se eu já orei, Deus vai cuidar, eu não preciso fazer nada, concordam? Não. Quem disse que eu não preciso fazer nada? Está na mão de Deus. Quem disse que quando está na mão de Deus eu não preciso fazer nada? Está na mão de Deus, mas Deus vai usar a minha vida. Deus vai me dar direções. Deus vai me dar sabedoria para eu saber o que é que eu tenho que fazer. Então deixa eu ler o texto para você. São vários versículos aqui para você perceber como ele teve, em vários momentos ele estabeleceu estratégias. Ou seja, como é que eu vou agir? Versículo 13, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos.
inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, pelejai por vossos irmãos e vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Versículo 16, mais uma estratégia. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Ou seja, se ele colocasse todo mundo para trabalhar no muro, ia faltar gente para defender contra os inimigos. Se ele colocasse todo mundo para guerrear, o muro ia ficar parado. Ele colocou metade vigiando, metade trabalhando. Ele buscou estratégias. Versículo 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim, ou seja, para dar o alerta quando surgisse algum problema. Versículo 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Nosso Deus pelejará por nós. Nosso Deus pelejará por nós, mas Ele fez tudo o que tinha que fazer. A sua parte você tem que fazer. A primeira coisa é orar, é buscar a bênção de Deus, mas nós precisamos saber quais são as estratégias que vão nos levar à vitória. Se eu usar estratégias erradas, se eu tiver atitudes erradas, muitas vezes eu não vou alcançar o objetivo que eu tenho. Nós aqui, muitos aqui são pais. Como pais, muitas vezes a gente erra. Os pais sempre têm uma boa intenção. Mas às vezes a sua boa intenção, ela é permeada por atitudes que não tem nada a ver com a sua intenção. Você quer uma coisa, mas as suas atitudes estão provocando outra. Às vezes você quer que o seu relacionamento com a sua esposa melhore, e em vez de ter a estratégia correta, de conversar, de fazer algo que vai melhorar, você toma uma atitude que afasta mais. Às vezes a gente corta a comunicação, por exemplo, isso afasta mais. Nós tomamos atitudes erradas que não condizem com o que a gente está querendo. O que a gente quer é bom. Você está lá, está triste, está chateado, estão brigando, está tendo problema. Na verdade, você quer que as coisas se acertem, mas você não sabe atitudes que vão provocar o que você quer. Então, se nós não tivermos estratégias, as coisas não vão acontecer. Se você está com um problema financeiro e você continua ganhando pouco e gastando muito, vai continuar ampliando o seu problema. Então, quando nós queremos resolver um problema, a gente precisa saber quais são as atitudes. Atitude é algo que tem poder para mudar a nossa vida. Sempre que você percebe que algo precisa ser mudado, pense qual é a atitude. Porque o pessoal brinca, tem um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. É um ditado verdadeiro. Boas intenções só não resolvem. Nós precisamos saber o que é que vai provocar aquela reação que eu desejo. O que é que vai gerar a bênção que eu necessito. O que é que vai gerar a transformação, a mudança que eu quero ver. E essa mudança tem que começar em mim. São as minhas atitudes que vão fazer diferença. Então, muitas vezes, a gente terceiriza o problema. Se minha mulher mudar, meu casamento vai ser diferente. Se meus filhos mudarem, minha família vai ser diferente. Se o presidente mudar, esse país vai ser diferente. E a gente terceiriza. O outro é que vai resolver. Não é uma boa coisa. Sabe por quê? A atitude do outro você não controla. A atitude do outro não depende de você diretamente, mas você pode mudar as suas atitudes. Você pode ter estratégias. E Neemias fez isso. Cada problema que surgia, ele imediatamente tinha uma resposta. Ele não ficava fazendo reunião de conselho, esperando. Não, ele tinha uma direção. Ele tinha uma atitude que ia provocar uma bênção. Ele tinha uma atitude que ia provocar aquilo que ele necessitava. O objetivo dele era construir e não parar a obra de jeito nenhum. Surgiram inimigos, o que eu faço? Vou parar para lutar contra eles? Não. Vou botar metade do povo. A outra metade, mesmo quem estiver trabalhando, vai estar com a espada do lado, porque se precisar numa emergência, luta todo mundo. Mas eu não vou parar a obra. Ele pensou, ele buscou direções sobre o que é que ele precisava fazer. Então eu quero fazer esse desafio a você. Seja qual for o propósito que você tem, seja qual for o objetivo que você tem na vida, os objetivos que você traçou para esse ano, aquilo que você busca de Deus, a área da sua vida que precisa de restauração, ore em primeiro lugar. Mas quando você orar, peça a Deus, Deus, me dá sabedoria, estratégias,
quais são as atitudes que eu devo tomar para que a mudança que eu desejo comece a acontecer. Porque se não houver atitude, a gente fica apenas esperando que Deus faça algo, e Deus às vezes está dizendo, eu quero que você faça isso, e você não faz. Deus age sobrenaturalmente muitas vezes fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Mas existem coisas que você deve fazer. E essas você não pode transferir para ninguém. Você não pode esperar que o outro faça. Você pode buscar a Deus e pedir, Deus, me ajude a entender o que é que vai fazer diferença. O que é que vai mudar a minha vida. O autor do livro O Monge Executivo, ele diz que a definição dele de loucura, de falta de bom senso é essa: fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A gente fica fazendo as mesmas coisas, mas a gente acredita que tudo vai ser diferente. E a gente continua fazendo as mesmas coisas, mas acreditando que tudo vai ser diferente. Não. Vai ser diferente quando você mudar algo, quando você começar alguma coisa diferente. E eu vou dizer para você, muitas vezes, não precisa mudar o mundo inteiro. Não precisa mudar tudo. Mas tenha uma atitude. Comece a mudar alguma coisa. Quebre essa inércia. Comece a trabalhar, a estabelecer atitudes na direção do que você necessita. E você vai ver como as coisas vão começando a se desenrolar. Amém? A quarta atitude que nós vemos em Neemias foi a vigilância. Vigilância está ligado ao que nós vimos até agora. Está ligado à oração, está ligado a estratégias, mas eu quero salientar para você a necessidade de vigilância. Por quê? Nós estamos num ambiente perfeito? Não. Estamos num ambiente de ausência de inimigos? Não. Ausência de conflitos? Não. Ausência de imperfeições? Não. Se ele mal começou a obra, já se levantaram inimigos. Como é que esse homem vai conseguir fazer alguma coisa sem vigilância? Então, quero ler para você, já li os textos, o versículo que mostra como ele recorria à oração, como ele buscou estratégias, como ele colocou o povo ali à volta, a pessoa que tocava a trombeta estava do lado dele, tudo para poder estar atento. Então eu quero dizer para você, boa parte das estratégias de Neemias era vigilância. Boa parte das estratégias dele tinha a ver com vigiar. Então, esteja atento ao que acontece na tua vida. Conquistou uma vitória, o que a Bíblia diz? Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Jesus mesmo disse, vigiai e orai. Por que é que Jesus nos ensinou a vigiar e orar? Porque existem inimigos, existem ameaças. O diabo, ele não tira férias. Ele não para comemorar, ele não vai para a praia. Quer dizer, está lá também. Mas ele não tira férias. Ele não precisa descansar. Então, se nós não tivermos vigilância na nossa vida, a gente vai ter problema. Eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção nisso, porque o que acontece com muita gente, é muito comum, é natural do ser humano, é que a gente não gosta de vigiar. É chato esse negócio. Vamos falar sério. A gente quer relaxar de vez em quando, não quer? O pastor Kenneth Hagin, ele conta que uma vez uma senhora chegou para ele e falou assim, pastor, quero que o senhor ore por mim. E ele falou, pois não, irmã, quer que ore pelo quê? Quero que o senhor ore para eu não ter mais problemas com o diabo. Ele disse, só se eu orar para a senhora morrer agora, para a senhora ir para o senhor. Ela queria não ter mais que lutar. Sabe, às vezes a gente fala, puxa, toda hora vamos falar de batalha espiritual. Sabe, o pessoal na igreja vive falando do diabo. Puxa, ficam falando de perigo, de inimigo. Eu não tenho essa escolha. Eu não tenho a escolha de não vigiar. Porque para eu ter a escolha de não vigiar, teria que ter uma trégua e o inimigo dizer assim, fique tranquilo que durante esse tempo eu não vou te perturbar. Eu não tenho trégua com o inimigo, eu não tenho acordo com ele. Eu não faço pacto com o diabo. Não tem como dizer para ele assim, pare de ser inimigo que aí eu vou relaxar um tempo. Não tem isso. É claro que você pode se divertir, você pode sair de férias, você pode ter um tempo de descanso, mas você precisa sempre vigiar. Vigilância não é uma coisa que faz a gente ficar com medo. Eu estou aqui com medo do diabo, olha, eu estou com medo do diabo aqui, eu estou com medo. Vigilância não é medo. Eu vou dizer para você, quando eu passo em frente a um quartel, por exemplo, está lá os caras armados. Eles estão vigiando,
mas eles não estão com medo de mim. Tenho mais eu medo deles do que eles de mim. Então, vigiar não significa que você tem medo. Pode ser simplesmente que você está firme, está em vitória, mas você continua vigiando. Então, guarde aquilo que Deus já te deu. Preste atenção nos sinais de ataque do inimigo. Mesmo quando estiver tudo bem, não precisa ter medo, mas ore confiando sempre a Deus tudo na sua vida. Ore pela sua família constantemente, ore pela sua vida, ore pelo seu coração para que você não permita que entre algum pensamento, algum sentimento, alguma circunstância em que o diabo possa te pegar. Vigilância é algo que nós precisamos ter o tempo todo. Jesus nos ensinou a vigiar e orar. Então não é ficar neurótico, não é ficar vendo o diabo em tudo, mas eu preciso estar atento. Eu não vivo num ambiente em que eu possa me dar o luxo de relaxar e dizer, vou parar de vigiar um tempo. É vigiar e orar. Amém? Mas fique tranquilo, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Só que nunca pare de orar, nunca pare de vigiar, nunca fique desatento no ambiente em que você sabe que existem riscos. Amém? O quinto passo, a quinta atitude de Neemias foi manter os olhos em Deus. Veja o versículo 4 e o 14. O 4 diz assim: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. No versículo 14, ele diz assim: inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, vossas casas. O que ele está dizendo? Olhe para Deus. Mantenha os olhos em Deus. Sabe por que isso é importante? Eu acabei de dizer que a gente tem inimigo, não disse? Eu acabei de dizer que a gente tem que vigiar. Mas se a gente ficar olhando só para o problema e só para o inimigo, haja ânimo, hein? Haja coragem, haja fé, haja disposição. Onde é que você vai encontrar renovo para que você não fique neurótico quando está vigiando? Onde é que você vai encontrar renovo para que os problemas não te desanimem? Onde é que você vai encontrar renovo para que você continue tendo fé e veja o que está lá na frente, o que você ainda vai alcançar, mas não chegou ainda? É olhar para Deus. O pastor Daniel tem uma frase que ele sempre repete, e eu sempre repito o que ele repete. Que ele diz assim, não diga para Deus que o seu problema é grande, diga para o problema que o seu Deus é grande. Amém? Isso é olhar para Deus. Porque se eu estou no meio de um momento difícil, e Neemias estava num momento difícil, você está num momento em que muita coisa precisa ser restaurada, significa que tem muito problema, concordam? E quando a gente olha para o problema, o que vai acontecer? Desânimo. Quando a gente olha para o problema, muitas vezes vem confusão na nossa mente. Quando a gente olha para o problema, a gente pode até ficar chateado com Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Neemias não olhava para o problema. Quando o problema se agigantou, versículo 4, a primeira coisa, ele correu para a oração. O que significa correr para a oração? Meus olhos estão em Deus. E quando ele se animou, ele foi animar os outros. Ele sabia que ele não podia estar bem sozinho, ele precisava que o povo estivesse junto. E aí no versículo 14, ele reúne o pessoal e ele diz assim, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Não fique com medo de quem está se levantando contra você. Olhe para Deus, porque Deus é maior do que eles. Diga para o problema que o seu Deus é grande. Amém? Então, lidar com problemas não é fácil, não é agradável. Lidar com uma necessidade de restauração não é uma coisa agradável. A gente precisa ter algo que nos mantenha firmes, mantenha o foco, mantenha o nosso ânimo, nossa direção. É olhando para Deus. Olhando para Deus, eu vou estar forte, eu vou estar preparado, vou estar animado, eu não vou ter meu inimigo, eu não vou desanimar, eu vou conseguir animar os outros também para que todo mundo se una e a gente consiga ir adiante. Foi assim que Neemias fez. Colocou os seus olhos firmes em Deus. Sabe, às vezes os problemas são antigos. Coisa mais chata que tem problema antigo, né? Tinha um amigo que quando surgia um problema, ele dizia assim, mata enquanto é filhote. Resolve logo. Não deixa problema envelhecer. Problema velho é uma encrenca. Às vezes o problema é crônico.
Às vezes o problema parece muito maior do que você, do que a sua capacidade de lidar com isso. Se você olhar só para o problema, esse é uma das questões que levam muitas vezes as pessoas a derrotas. Elas ficam olhando para o problema, girando em torno do problema, e não conseguem olhar para Deus e ver que Deus é maior do que o seu problema. Então, Deus é maior do que o seu problema, e olhe para Ele, porque você vai ter a sua vitória. Sexta atitude, trabalhar com fervor. Versículo 14, eu acabei de ler, mas vou repetir aqui. Ele diz assim: inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Neemias estava o tempo todo trabalhando. Era o Neemias trabalhador, usando uma referência política aí dos nossos dias. Mas esse era mesmo. Não era marketing, não. Ele trabalhava mesmo. Dedicado. Você quer que algo aconteça na sua vida? Tem que ter liderança. Tem que ter atitude. Tem que ter dedicação. Ele trabalhava com fervor. Ele chegou lá, Neemias fez em 2 meses o que não foi feito em 90 anos. O templo de Jerusalém, 90 anos antes, já tinha uma leva de judeus tinha voltado do exílio. E eles começaram a reconstruir. Mas os muros, depois de 90 anos, ainda estavam derrubados. Quando Neemias recebeu essa notícia, ele trabalhava para o rei persa, Artaxerxes. Era copeiro. Quando ele recebeu a notícia de longe, ele estava longe da sua terra. Ele disse: o quê? Até hoje os muros estão caídos? Até hoje o povo fica à mercê de ser saqueado? Não tem defesa? Está uma vergonha aquilo? Eu vou fazer diferença. Ele assumiu uma atitude de liderança. Ele trabalhou com fervor. Ele reunia todo mundo. Não era os soldados, os nobres, os magistrados, todo mundo. Ele botava todo mundo para trabalhar. Botava todo mundo para se mexer. Ele se dedicava. Ele estava lá o tempo todo buscando. Inspecionei, dispus-me, disse aos nobres, reuni o pessoal. Ele está o tempo todo trabalhando. O versículo 23 diz assim: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles dormiam vestidos com a roupa do trabalho. Porque surgiu um problema, levanta e vai resolver. Surgiu uma ameaça, levanta e vai guerrear. Espada do lado. Fervor, disposição. As coisas não mudam sem que haja disposição, sem que a gente trabalhe, sem que a gente faça alguma coisa. Então, quando nós percebemos que algo é importante para a nossa vida, percebemos que estamos sendo roubados, percebemos que algo está fora de ordem, é preciso haver trabalho. Nada muda de graça, nada muda assim num passe de mágica. Você quer algo diferente esse ano? Não vai acontecer de graça. Vai precisar empenho, vai precisar dedicação. Tem algo na sua vida que vale a pena fazer? Dedique-se a isso. Tem algo que você deseja de coração, sabe que é algo bom, você pode pedir a Deus, pode colocar diante do Senhor como um alvo? Dedique-se a isso. Porque sem dedicação, sem ação, sem atitude, sem liderança, sem envolvimento, não vai acontecer. Neemias, ele se envolveu diretamente, ele não permitiu que o desânimo viesse na sua vida, não se intimidou com a oposição, ele reuniu os outros para que não deixassem que eles desviassem do seu propósito. Sabe, tem até um momento engraçado, a gente lendo Neemias, que acontece o seguinte: um dos motivos principais do povo ter ido para o exílio é que eles estavam sempre se contaminando com a idolatria dos povos à volta. E se casavam com pessoas dos povos idólatras e traziam idolatria para dentro de Israel. Depois do exílio, eles aprenderam a lição. Mas assim que voltam, começaram de novo a cometer o mesmo erro. Esdras, que é contemporâneo dele, quando soube disso, a Bíblia diz que ele arrancou o cabelo da sua própria cabeça e foi orar e buscar Deus. Ele falou assim: não acredito que estamos repetindo o mesmo erro. E foi lá. Neemias, quando soube disso, arrancou o cabelo dos caras que fizeram o pecado. O texto conta
que ele reuniu os caras, soube que os nobres, os principais lá estavam cometendo o mesmo erro. Reuniu o pessoal, arrancou o cabelo deles. Catou pelo cabelo e falou assim: não, nós sofremos tanto, estamos agora num processo de restauração. Por causa desse pecado, você vai repetir a mesma coisa? Sabe o que é isso? Às vezes a gente lendo assim, a gente fala: puxa, Neemias foi violento. Violência nunca é bom. Olha, Neemias sabia o que estava fazendo. Era sério o negócio, gente. Não foi à toa, não foi por um destempero que ele arrancou o cabelo dos... Não, e o pessoal não reclamou não. Se arrependeu e obedeceu. Era séria a questão, precisava empenho. Neemias tinha empenho. Ele tinha vontade de fazer diferente. Ele tinha vontade de ver algo novo na vida do seu povo. Aquela história estava se arrastando há muito tempo. Anos e anos aquele processo. Sabe aquela obra que nunca acaba? Estava assim. Ele falou assim: não aceito isso. Ele se rebelou contra aquela situação. E foi lá e fez diferença. Tomou atitudes. Muitas vezes é isso que falta para a gente: empenho, dedicação, para que Deus possa realmente fazer as coisas. Então, ele se mostrou extremamente motivado. Ele foi, envolveu as pessoas e fez o que tinha que ser feito. A última atitude que eu quero falar de Neemias está lá no versículo 14, é um dos versículos que eu já li algumas vezes. É lutar pelo que Deus nos deu. Versículo 14, ele começa dizendo, né: inspecionei, dispus, me disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Mas eu quero frisar para você esse final agora, onde ele diz assim: e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Neemias convocou o povo a lutar por aquilo que Deus tinha dado a eles. Você tem coisas na sua vida pelas quais vale a pena lutar, amém? A sua vida vale a pena lutar por ela. A sua comunhão com Deus vale a pena lutar por ela. Sua família, suas oportunidades na vida, suas oportunidades de trabalho, tudo o que Deus te deu, vale a pena você lutar por isso. Tudo que você já recebeu de bom da parte de Deus, tudo que Deus já fez na sua vida, vale a pena lutar por isso. E por que lutar, gente? Mais uma vez, vamos relembrar. Tem que ter vigilância, tem inimigos nesse lugar. Mas aquilo que Deus me deu, vale a pena lutar por isso. Muitas pessoas passam pela vida lutando muito por coisas que não valem a pena. Muitas pessoas passam pela vida lutando muito só por dinheiro, por exemplo. E fazem o que precisar, matam se for preciso para dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tem muito mais do que são capazes de usufruir e querem mais dinheiro. Mas às vezes pelas coisas boas, pelas coisas dignas, pelas coisas que valem a pena, às vezes a gente não está lutando. Deus te deu uma libertação, lute para manter isso firme. Não retroceda. Não dê moleza para o diabo, não. Não afine diante das circunstâncias. Deus te deu uma conquista, ore para que Deus preserve isso na sua vida. Deus te abençoou de alguma maneira, vale a pena lutar por isso. Veja qual foi o apelo que ele fez. Ele disse: nós precisamos lutar por aquilo que Deus nos deu. Pelejai, lutai, não é? Pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher, vossa casa. Aquilo que Deus te deu. Vale a pena lutar por tudo aquilo que Deus te deu. Existem coisas boas na sua vida que realmente valem o empenho. Se você estiver lutando por bobagem, se você está gastando a sua vida em coisas que não vão realmente satisfazer a sua vida, se você está gastando a sua vida em projetos que não vêm de Deus, tome cuidado. Porque nessa vida aqui, gastar nossa energia com projetos desnecessários ou até que desagradam a Deus, é uma grande besteira. Você não vai poder contar com a bênção de Deus e você vai gastar suas energias à toa. Você vai perder a sua vida vivendo. Mas quando a gente gasta e se empenha e se dedica naquilo que vale a pena, naquilo que tem a bênção de Deus, ora, por isso vale a pena lutar. Por isso vale a pena lutar. E eu vejo gente tão sem sabedoria que está lutando pelo que não vale a pena e desistindo daquilo que Deus lhe deu. A pessoa desiste fácil da família, desiste fácil de uma oportunidade que Deus deu, e às vezes por uma bobagem ele luta.
Então nunca seja tolo, nunca deixe que entre na sua mente esse pensamento do mundo, essa falta de sabedoria. Vale a pena lutar pelo que agrada a Deus. Vale a pena lutar pelo que Deus te deu. Os planos, os propósitos de Deus para a tua vida. Deus tem planos para todos nós, amém? Deus tem propósitos para todos nós. Mas isso não significa que, já que Deus tem propósitos, tem planos, eu vou descansar. Não. Deus vai me mostrar onde e como eu devo lutar. Deus vai me mostrar qual é a minha parte, o que eu tenho que fazer. E o que Neemias nos ensinou foi isso. Ele lutou por aquilo que valia a pena, ele lutou pelo seu povo. Ele não se conformou de ver Jerusalém destruída, o povo à mercê de que qualquer um entrasse, saísse, saqueasse. Não, precisamos reconstruir esses muros. Vale a pena fazer isso? Vale, vamos fazer. Ele lutou pelo que era bom. Então lute pelo que é bom na sua vida. Eu quero fazer um desafio para você nessa manhã. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quantos colocaram alvos para Deus para esse ano? Final do ano você colocou esperanças de um ano diferente? Propósitos, mudanças, conquistas? Sonde o seu coração agora. Se o que você está buscando, se o que você está desejando é bom, fique firme nesse propósito. Não deixe que seja apenas aquelas ilusões de final de ano, de um novo ano. Não, é algo que eu vou buscar. É algo que eu vou aplicar estratégias. É algo que eu vou colocar oração, eu vou colocar vigilância em cima, eu vou lutar pelo que Deus me deu. É algo que eu vou colocar como objetivo, vou buscar quais são as atitudes para realmente gerar isso. É algo que eu vou perseguir com a bênção de Deus. Agora, se você tiver qualquer desejo, alvo, plano, se entrou na sua cabeça algum intuito que você fala, peraí, isso aqui não é de Deus, então tira do seu coração. Mas aquilo que é de Deus, busque com fervor. Busque entendendo que existem estratégias para ser vitorioso. Aplique essas estratégias. Eu garanto para você, todas esses 7 passos, essas 7 estratégias que Neemias usou, nenhuma delas é só para aquele tempo. Nenhuma delas era específico para a vida dele. Tudo que ele fez são princípios eternos. Princípios de liderança, princípios de vida espiritual. Orar vale sempre, vigiar vale sempre. Tomar atitudes vale sempre. Isso sempre vai fazer diferença. Ele seguiu uma fórmula básica, fundamental. Tudo que você aprende aqui vale para a tua vida também. Então, se você realmente quer transformação, quer um ano diferente, coloque seu coração diante de Deus, coloque isso como um alvo, coloque isso como algo que você vai buscar, você vai lutar por aquilo que Deus te deu, você vai lutar por aquilo que precisa ser restaurado. Se você identifica na tua vida áreas que ainda não foram consertadas, como aquela frase que a gente citou no começo, que está tudo errado até que Deus conserte. Onde é que Deus precisa consertar a tua vida? Onde é que Deus precisa entrar para mudar a tua vida, a tua família, a tua casa? O que é que precisa ser mudado? Coloque diante de Deus e Ele vai te dar as estratégias, vai te dar a direção, vai te fazer lembrar dessa palavra e você vai aplicar e vai vencer no nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante da tua vida, diante da tua presença, a nossa vida, Deus. Diante do Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, reconhecendo que na nossa vida também precisamos de restauração. Na nossa casa, na nossa família, precisamos de restauração. E eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor mova o nosso coração através da Tua palavra, Pai. Para que dia a dia nós estejamos dando os passos certos. Para que a gente busque a coisa certa em primeiro lugar. Busque aquilo que vem do Senhor. Busque aquilo que está no teu coração, que são propósitos e planos do Senhor para a nossa vida. Mas naquilo que é bom, naquilo que vem de Ti, naquilo que é um propósito Teu, naquilo que precisamos de restauração, que nós sejamos firmes, fortes, dedicados, voltados à oração, vigilantes, ó Deus, para que alcancemos vitória plena, para que o diabo não tenha espaço nas nossas vidas, para que o diabo não alcance vitória sobre as nossas vidas, Pai. Para que nenhuma área da nossa vida fique como aqueles muros, 90 anos aquilo derrubado e ninguém mudava nada. Não precisamos de muito tempo. O Senhor não precisa de muito tempo para mudar as nossas vidas. O Senhor não precisa de muito tempo para mudar as nossas vidas. Se nós buscarmos de coração, buscarmos com fervor, eu sei que o Senhor vai fazer a tua obra. Por isso eu quero te pedir, abençoa agora o teu povo, ó Deus. Abençoa cada coração aqui, Pai.
O Senhor sabe o que está no coração de cada pessoa, os desejos, as necessidades, cada área, Deus, que precisa ser tocada, Deus. O Senhor conhece, ó Deus, esse coração que está desanimado porque os problemas têm demorado para serem resolvidos. O Senhor conhece esse coração, ó Deus, que está olhando para problemas que parecem tão grandes e não está conseguindo ver a vitória, Deus. O Senhor conhece esse que está desanimado, esse que está fraco. Vem trazer renovo do Teu Espírito, Pai. Vem trazer a Tua vitória no nome de Jesus. Vem trazer a Tua graça, o Teu poder, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Continue orando, continue buscando a Deus. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Ore comigo. Diga assim: Senhor, os meus sonhos, os meus propósitos, os meus planos para esse ano não são sonhos vagos, não são desejos vazios, são propósitos para os quais eu peço a Tua bênção. E eu peço que o Senhor me fortaleça, me dê direção, sabedoria, estratégias, para que eu seja mais do que vencedor. Que a Tua graça faça na minha vida tudo o que eu não posso fazer. E o Teu Espírito me fortaleça para que eu tome as atitudes, as direções que eu devo ter. Que a Tua bênção me conduza em vitória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.